Opa! E aí, pessoal, tudo bom? Desculpa a bagunça aí, né? É o seguinte, pessoal, ó Senhor Jesus, amém. Primeiramente, né, agradecer a Deus aí pela saúde e poder estar gravando aqui de novo. Tem um tempo aí que eu já não gravo, né? Então, mas olha, eu tenho orado, praticado a leitura bíblica diária e orado bastante. E eu gostaria de falar muito algumas coisas para vocês aqui sobre a palavra de Deus, né? Sobre principalmente como eu não sou exemplo para ninguém, mas por exemplo, eu gostaria de citar para vocês aqui algumas coisas a respeito sobre como viver de forma integrada, né? Consagrando mente, coração, corpo para Deus. Porque a Bíblia ela nos instrui sempre como pensar, sentir e agir de maneira que glorifique a Deus. E eu faço isso também para uma forma também de terapia para mim, sabe? Porque é uma forma de eu aliviar as tensões do dia a dia, entendeu? Que é complicado. Se a gente não tem Deus, a gente faz besteira, entendeu? E a Bíblia ela nos ensina muito sobre isso. Ela fala aqui em Provérbios 23:7, por exemplo. Vou até colocar aqui para o provérbio aqui completo para vocês verem, ouvirem eu falar, né? Vocês podem até olhar na Bíblia aí de vocês, porque a Bíblia ela nos ensina a fugir das pessoas que são pessoas que não são verdadeiras na nossa vida, as pessoas que são falsas. Porque tá aqui em Provérbios 23:7 está assim: porquanto o miserável só pensa nos gastos. Ele diz: come, bebe, fica à vontade, né? Tô dando parafraseando aqui, né? Entretanto, ele não fala com sinceridade. Tem muita gente que é assim. Você acha que a pessoa gosta de você, ela te trata bem pela frente, mas pelas costas, cara, xinga muito, fala muito. E por isso nós temos que ter uma mente voltada para Deus e não para as pessoas. Porque se a gente olhar as pessoas, a gente larga a igreja, a gente larga a adoração ao Senhor, a gente peca, né? É, a pessoa ela fica sendo cordial pela frente, mas pelas costas ela te trai. Por isso que a gente tem que viver uma coisa que lá na igreja onde eu congrego se chama viver no Espírito. O que é viver no Espírito? É viver de forma racional, não de forma emocional. Viver de forma emocional é viver na carne. Viver na carne nos leva à morte, mas viver de forma espiritual, racional, traz vida e paz. Está lá em Romanos 8:6. Vou até ler para vocês aqui, para vocês não verem que eu estou trazendo nada da minha mente somente, mas da palavra de Deus, ó. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Viver no espírito é viver de forma racional. Porque o culto a Deus é um culto racional.
Tem gente que vai na igreja para ficar lá estribuchando, né? Tipo um Walking Dead da vida, tipo um, quem mais da minha geração aí, um morto muito louco, né? E não é bem assim. A gente tem que viver de forma racional, um culto racional. As pessoas até pensar, pô, mas racional? Como assim? E os milagres? Os milagres são algo racional? Sim, eles são. Aí já é uma questão de crença, né? Talvez a ciência não explique muitos milagres atuais, mas Deus explica todas as coisas e no momento certo ele revela. Então nós devemos buscar viver de forma espiritual. O que é viver de forma espiritual? É virar um Buda, levitar aí, ficar debaixo de uma árvore 3 dias e 3 noites meditando? Não. É pensar, raciocinar de forma não agir pela carne, não agir pelas emoções. E porque quando a gente age pelas emoções, a gente faz besteira. Nós devemos buscar, conforme diz em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. E que esse deve ser o nosso pensamento. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Que isso ocupe os nossos pensamentos. Perdão, não vou nem editar, não, que é conversa. Esses são os versículos que mostram que nossos pensamentos é que vão moldar quem nós somos. Por isso que, nossa, quando a pessoa fica assistindo muito, por exemplo, os programas aí jornalísticos aí que mostra muita coisa ruim, ela se torna uma pessoa depressiva. Ela se torna uma pessoa negativa. Porque os nossos pensamentos é que moldam nossa identidade. Então a gente precisa alimentar os nossos pensamentos. Eita, perdão aí. Alimentar nossa mente com a verdade de Deus e rejeitar pensamentos que nos levam a destrutivos. Não vou falar que é fácil, porque a Bíblia fala, no mundo jaz o mal. Então se a gente está num mundo que tem o mal no mundo, é difícil, mas não impossível, tá? Então tudo que devemos guardar primeiramente o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Está lá em Provérbios 4:23. O coração representa, biblicamente, não só as emoções, mas as nossas decisões. Guardar o nosso coração é proteger a nossa alma, é nos policiar com a palavra e com a eterna vigilância. É assim que devemos agir. Devemos guardar e proteger a alma com palavra e vigilância. Amém? Porque o nosso corpo está lá em 1 Coríntios 6:19-20, é santuário do Espírito Santo. Então, como o nosso corpo é santuário do nosso Espírito Santo, nós devemos cuidar do corpo com pureza, saúde e discernimento. Ele pertence a Deus. Então, nós devemos manter a saúde do nosso corpo. É um dos motivos que eu falo aí, que a Bíblia também fala, não se embebedeis. Não ficar bêbado.
não usar drogas, porque se enfraquece. Enfraquece o templo do Espírito Santo. E qual que é o templo do Espírito Santo? É aquela igreja bonita na pracinha? Não, é seu próprio corpo. Então nós devemos cuidar do nosso corpo. Mas também devemos ter cuidado da nossa mente, do nosso coração. Tem até um provérbio grego aí que fala: mente sã, corpo são. Cuidar do corpo e da mente. Deus, ele quer nosso bem. As pessoas às vezes pensam errado. O cara é crente, o cara não pode beber, não pode fumar, não pode ir pra balada. É aquilo que Paulo falava: tudo lhe é lícito, porém nem tudo convém. Convém você ferrar sua saúde em prol de, sei lá, agradar amigos, que na hora que você não estiver lá no hospital, lá seja com qualquer enfermidade, Deus me guarde, será que esses amigos vão estar lá igual eles estão com você na mesa de um bar? Que na verdade só querem você lá para dividir a conta? É complicado, né, gente? Mas é assim. Então nós devemos pensar, agir de forma prudente. Nós devemos agir com responsabilidade. Nós devemos nos cuidar, porque ninguém vai cuidar de você, a não ser Deus e você mesmo. Se você não cuidar da sua saúde, se você não cuidar do seu corpo e da sua mente, o que entra na sua mente, o que entra no seu corpo, isso eu falo na alimentação também, que comer demais também é errado. A glutonaria também é pecado. O que acontece? Você começa a ficar doente, porque você está pecando. E o salário do pecado é a morte. Se você come demais, pode desenvolver diabetes. Nem todos, claro. Tem também obesidade mórbida. Aí vem as dores. Mas eu não morri. Não, mas é a sua qualidade de vida. E nosso corpo, ele é templo de Deus. O templo não pode ser um templo doente. Não é o ideal. O ideal é que a gente cuide, nos alimentemos de forma correta. E isso a Bíblia explica muito antes aí desses nutricionistas explicarem, da galera fitness. Mas nós também devemos não só ficar só o culto ao corpo, nós devemos cuidar da mente também. O que entra? Então é bom entrar a palavra de Deus, que é uma palavra boa e agradável. É bom entrar coisas que vão te edificar. É bom entrar na nossa cabeça coisas que vão nos engrandecer, nos aumentar a nossa inteligência. Acho que vocês já devem ter visto em outros vídeos aí que essa é a primeira geração mais burra que a anterior. Porque lê menos, estuda menos, pesquisa menos, porque a geração anterior deixou muita tecnologia. Isso nos fez ficar acomodados. Hoje tem aí internet, agora as inteligências artificiais. E aí a gente fica acomodado. A gente não pesquisa direito, não estuda, não aprofunda. E podemos até dizer, ficamos sim mais burros. Porque nós não buscamos
Igual, por exemplo, muitas pessoas leem a Bíblia e não procuram aprofundar, entender o contexto, por que, que aquelas decisões naquele período não foram tomadas. Aí já taxam a Bíblia de um livro sanguinário, um livro machista, ou um livro contra a homossexualidade. E realmente, Deus tem suas regras. E quem deseja seguir a Deus tem que seguir as regras de Deus. E não que Deus se molde a você, você que tem que se moldar a Deus. Não sei se vocês estão me entendendo, porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Como? Cuidando. Cuidando do nosso corpo. Com pureza, saúde e discernimento. Porque ele pertence a Deus. Deus nos deu esse corpo. Ah, meu corpo, minhas regras. Não. Esse corpo pertence a Deus. E Deus, ele criou seu corpo e criou o universo. O universo não é nosso, o planeta não é nosso, o corpo não é nosso, nada aqui é nosso. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, quer você queira ou não. Então, em Colossenses 3:23 está escrito assim, ó: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, para o Senhor e não para homens. Então, se você vai cuidar da sua saúde, para você, tudo bem, mas também por Deus, com excelência. Evite estragar o seu corpo, se possível. Porque tem gente que já nasce aí com problemas de saúde e tem que tratar, mas trate da melhor forma possível. Escolha bem a sua literatura, o que você vê na TV. Se possível, muitas vezes nem veja a TV. Internet, selecione bem o conteúdo que você está vendo na internet. Selecione... Ah, Fabrício, mas como é que eu vou saber se é bom ou se é ruim se eu não ver? Logo quando você começa a dar um play ali, assistir ou começa a ler um conteúdo, você já vai ter uma certa noção do que é bom ou do que é ruim. O conhecimento do bem e do mal a gente tem. Então tudo que a gente fizer, colocar na nossa mente, colocar através do intelecto, ou colocar no nosso corpo através da nossa nutrição, que a gente coloque coisas de qualidade. E quando a gente for trabalhar, seja para nós, seja numa empresa, ou tarefas do dia a dia, que a gente faça conforme Colossenses 3:23 está falando. Tudo quanto fizestes, fazei de todo o coração, como se fosse para Deus e não para os homens. Porque tudo que a gente faz é espiritual. Quando feito com o coração certo, Deus vê a nossa intenção e o nosso esforço. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se tiver 2 pessoas vendo, 3 pessoas, não importa. Importa que eu estou desabafando um pouco aqui também. Porque é muita besteira que sai na internet aí, que não edifica ninguém. Tanto que tem um conselho muito bom que Deus deu aí a Josué. Está lá em Josué 1:8. Josué substituiu Moisés, né? Depois lá que Moisés não pôde entrar na Terra Prometida, Josué que se tornou o grande líder, né, do povo.
Ele deu o seguinte conselho, ó, Josué 1:8. Vou entrar aqui para vocês verem. Ouvirem eu falar, né? Peguem sua Bíblia aí, né? E dá uma olhada. Opa! Vamos lá. Tá o seguinte aqui na Bíblia, na King James. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Desse modo, serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançará êxito. Na nova versão internacional está escrito: não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Aí no 9 ele continua: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus estava animando Josué. A Bíblia, nós devemos meditar nela de noite, porque ela é nosso alimento espiritual. E quando nos alimentamos espiritualmente, ficamos fortes espiritualmente e obedecemos a palavra, nenhum mal vai nos acontecer, porque estamos fortes. O mal ele chega na gente quando a gente enfraquece. Aí que o mal entra na gente. Ele entra na gente quando a gente enfraquece. Mas quando a gente nós nos fortalecemos espiritualmente, nenhum mal vai chegar na gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É isso que eu estou falando, gente. A gente tem que seguir a palavra. Não é pastor. Não é eu. Não sou eu. Que nem pastor sou. Eu sou o Fabrício, um irmão em Cristo, que por acaso estuda a palavra. Devemos seguir a palavra. Não entendeu? Procura um irmão mais experimentado e que você conheça a reputação desse irmão, para saber se ele também não vai usar a palavra para manipular contra você. Porque existem, né? Falsos lobos em pele de cordeiro. A palavra, e você também deve profetizar a palavra, você deve falar, meditar e obedecer a palavra. Vamos orar? Então vamos orar aí. Senhor, ensina-me a pensar como tu pensas, a sentir como tu sentes, a viver do modo que te agrade. Ajuda-me a guardar minha mente e meu coração na tua verdade, a tratar o meu corpo como o templo do teu Espírito e a trabalhar com alegria como para ti. Que tua palavra seja meu guia diário, em nome de Jesus. Amém. Vocês devem estar assim, ele orou de olho aberto. Eu orei porque eu colei uma oração aqui mesmo, tá, gente? Eu olhei de olho aberto, não tenho vergonha de admitir, porque eu achei essa oração bem bonitinha. E ela realmente, ela explica, né? Ensina-me a pensar como tu pensas, a sentir como tu sentes e a viver do modo que te agrade. Ajuda-me a guardar minha mente e coração na tua verdade e trata o meu corpo
como o teu espírito, como o templo do teu espírito, e a trabalhar com alegria como para ti. Que a tua palavra seja meu guia diário, em nome de Jesus, amém. Gente, é maravilhosa, né? É linda essa oração. Ela fala de tudo que a gente estudou aqui, né? Pensamento voltado para Deus, pensar como Ele pensa, coração voltado para a verdade de Deus, cuidar do meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, trabalhar com alegria como se estivesse trabalhando para Deus, e que a palavra de Deus seja o guia diário. Então, o pão diário, o alimento diário, seja como você quiser chamar, que seja a Bíblia. Amém? Em nome de Jesus, amém, né? Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando na internet a Tua palavra, mesmo eu sendo totalmente despreparado, totalmente incapaz, o Senhor, pela Sua misericórdia, me capacita dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Peço perdão aos irmãos aí pelas minhas gafes e que o Senhor Jesus os abençoe, em nome de Jesus. Amém? Obrigado quem seguiu até o final. Quem quiser me escrever, compartilhar, fica à vontade, tá? E desculpa a bagunça. Fica com Deus. Um ósculo santo.